Amados, a paz do Senhor. Nós estamos aqui de posse do texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, e eu gostaria de telar o versículo 31. É quando os apóstolos se ajuntam a Cristo para contar-lhes o que lhes aconteceram depois do sepultamento do corpo de João, que fora morto por Herodes na ocasião do aniversário da sua dançarina. Observe aqui o versículo 31, diz assim: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmão, aqui nós temos alguns pontos a serem considerados. Primeiro que Jesus, é claro, depois de eles não terem tempo para repousar, para comer, para fazer suas refeições, Jesus chama os seus discípulos e os convida para um lugar deserto com a finalidade de repousarem. Isso aqui todo mundo faz isso, né? Tira um tempo para repousar. Com Jesus e seus discípulos, não era diferente. Porém, nós observamos que quando ele diz isto, convida os discípulos para um repouso, o texto vai dizer a razão disto. É que havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Pense comigo, com que estes homens estavam tão ocupados assim? Quais eram suas atividades? A ponto de não terem tempo nem para comer. Eu posso imaginar que seria com o reino de Deus, né? Que estes homens estavam ocupados. Porque eles abraçaram de uma forma tão firme a causa divina que em muitas ocasiões abriam mão de suas refeições, do seu bem-estar, do seu conforto, em prol do reino de Deus. É claro que a igreja pretensiosa dos dias de hoje consegue imaginar Jesus e seus discípulos no lazer, brincando, se divertindo. Eu não sei aonde que estes indivíduos acham respaldo para tanto, né? Mas eles conseguem dizer que nós temos que viver de lazer. Eu não estou dizendo que isso está errado. O errado é que é todo dia. O errado é que toda semana. O errado é que isso é para segurar as pessoas na igreja. Porque o evangelho já não é mais suficiente para que essas pessoas estejam na igreja, né? E é errado também em detrimento do reino de Deus. Quando há uma necessidade tremenda no reino de Deus
e aqueles que foram designados para cuidar da pregação, da oração, né, estão se divertindo. Aqueles que são os que enviam, em vez de estar cuidando dessa tarefa tão terrível, está se divertindo. E a rigor, a palavra divertir quer dizer não pensar, no latim, não é? Enquanto você se diverte, você não pensa. Pode ter certeza disso. Se você conseguir pensar, você vai deixar todo mundo brincando e vai se isolar e ficar pensando nos teus problemas, não é? Agora, se você não conseguir pensar, você vai se divertir. Então, assim está a igreja de hoje, com a visão dos apóstolos apresentada aqui na sequência, né? Que é uma visão antagônica à visão de Cristo. Então, mesmo quando os discípulos, Jesus e os discípulos, escolhem um tempo, né, para eles, nós observamos no texto que quando eles chegam no lugar de repouso, lá do outro lado do lago, a multidão já estava lá, esperando eles. E eu imagino um pastor moderno de hoje, como ele receberia essa multidão. Ei. Não. Aqui é nosso tempo. Nós tivemos um tempo para repousar e nós não abrimos mão dele, tá? Então vocês vão para casa, ou vão para a igreja, procura outro pastor, procura outra pessoa, porque nós aqui vamos repousar. É ou não é? Nós aqui vamos fechar aqui esta chácara, este clube aqui para nós, para a igreja de Deus repousar, porque a igreja de Deus precisa de um repouso. Aí vocês que morram. Esta é a visão da igreja de hoje. Ora, Jesus não fez assim. Os discípulos fizeram, Jesus não. O texto vai dizer que Jesus saindo, ele saiu, ele se expôs, né? Saiu do seu descanso, do seu repouso, da sua zona de conforto e viu uma grande multidão. Claro que quem sai vê a situação que está aí fora, né? Quem consegue sair, né, da sua zona de conforto, certamente verá uma multidão aí como ovelha que não tem pastor. Uma multidão perdida, né? Procurando se satisfazer com prazeres desta vida que acabam aqui mesmo. Jesus, ao contrário, saiu. Esse foi o primeiro passo. Ele viu o segundo passo. E moveu-se de íntima compaixão, uma condição necessária para que alguém realmente leve a cabo a pregação, o objetivo de conquistar uma vida. Ele sentir-se movido pela situação da outra pessoa. Ele vai lutar por essa outra pessoa, né? Ele vai tentar conquistar, ele vai buscar estratégia para resolver a situação do outro, porque ele está comovido, ele está movido de íntima compaixão. Jesus sentiu-se assim. No texto de Mateus, capítulo 14, também o versículo 14, o texto vai dizer que ele, saindo, viu uma grande multidão. Movido-se de íntima compaixão, curou, né, aquela multidão. Essa compaixão íntima que vem das entranhas, que faz mover os órgãos internos,
ela é também uma condição para que haja cura do indivíduo, né? Agora, imagine que esse texto, essa situação toda, deu lugar à primeira multiplicação de pães e peixes. Olha o que Jesus fez. Multiplicou pães e peixes. Jesus não olhou apenas para a situação espiritual daqueles indivíduos. Ele olhou para a situação física, social daquelas pessoas. É o que nós percebemos que pouco se faz hoje. Olhar para esta situação. É desnecessário dizer, porque todo mundo sabe, que existem igrejas riquíssimas, pastores riquíssimos, que não sabem nem como gastar os seus bens, em que investir, e no rebanho deste pastor, na membresia deste pastor, existe membro padecendo fome, não poucos. Existem membros que precisam de uma consulta médica, mas ele não abre mão do seu salário para ajudar. Existe membro precisando de pagar um aluguel, de uma conta de água, de luz. Mas tais pastores não abrem mão de seus salário a nível de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou até um pouco mais, enquanto os seus membros padecem necessidade. Jesus se compadeceu, e olha que esses indivíduos, esta multidão, talvez não fosse a multidão que buscava o bem espiritual, senão o material. Ora, Jesus sabia disso, ele tinha uma intimidade tremenda com o Espírito Santo, e através do Espírito Santo ele sabia que estava ali apenas por interesse. No entanto, ele não faz diferença entre os que buscavam a ele de fato, porque o amavam, e entre aqueles que buscavam apenas o bem material. Ele ajuda todo mundo. Pode ver no texto. A visão dos discípulos é incrível, é a mesma da igreja de hoje, dos homens de hoje, dos pastores de hoje. Eu estou dizendo que dos pastores, é claro que existem exceções, raríssimas, mas existem. E a visão dos discípulos é: despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Essa é a visão do discípulo. É provável que membros de igrejas já chegaram, nessas igrejas grandes, cujos portões são fechados, para pedir ajuda, para alimentar a sua família. E o pastor disse para ele: nós vamos fazer uma oração e Deus te abençoe. Vai em paz, meu filho. É ou não é? Então, a igreja está precisando ser igreja. E ter a visão de Cristo neste contexto aqui. E não a visão dos discípulos neste contexto aqui. Precisamos pregar um evangelho que abrace as pessoas. Ninguém pode me dizer: não, mas a igreja não tem recurso. Tem. Ora, a igreja é rica. Porém, os membros que, infelizmente, quando chegam na igreja, eles têm que, um novo convertido tem que comprar uma lição dominical, porque ninguém doa. A lição tem que ser vendida. Uma Bíblia, ninguém doa mais, tem que ser vendida se o camarada quiser.
O camarada é constrangido a comprar a lição dominical, né? Mesmo um novo convertido de 15 dias de crente. Não existe um programa de igreja nenhuma para se amparar o novo convertido quando chega. Né? Ele tem que se virar. E, igualmente, um indivíduo que já está no caminho há muito tempo. Eu estou falando não de todas as igrejas, mas da maioria delas é desse jeito. Né? Irmão, o que vale fazer para salvar uma alma do inferno? Será se nós não mudaremos esta forma arcaica, essa forma anacrônica de trabalharmos? Né? Vamos viver a vida inteira fazendo assim? E com a visão, eu não digo dos discípulos, porque essa visão dos discípulos mudou com o decorrer do tempo. A nossa não muda. É a vida inteira. Né? Há congregações pequenas, que são filiadas a grandes ministérios, que, por exemplo, não tem um banheiro, não tem uma torneira para limpar o chão da igreja, não tem um sistema pelo menos de ventilação, né? Ventiladores. Que ventilador, você sabe que só circula o ar ambiente, né? Se for ele quente, vai circular quente, mas às vezes já alivia um pouco. Há muitas igrejas não tem. E as sedes dessas igrejas têm ar-condicionado. A sede dessas igrejas tem um conforto terrível, não é? Então, gente, vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar a ter a visão de Jesus. Ter a visão de Cristo. Né? Ter a visão de Cristo. Porque com a visão de Cristo, nós vamos conseguir ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Pelo menos as multidão nos acompanharão. Eu lembro-me de uma igreja que eu pastoreei em um lugar muito carente mesmo. Né? Aquela igreja, na época, tinha cerca de 15 membros e uma grande multidão em torno da igreja. Carente tanto do evangelho quanto da comida. E a gente pobre, né? Também não tínhamos muitas vezes nem o necessário para a nossa própria família, como até hoje não temos, mas Deus tem suprido dia a dia a nossa necessidade. Né? Então a primeira coisa que nós fizemos foi dar um jeito de comprar comida por uma cozinha, e depois do culto, com aquelas poucas pessoas que tinha ali, nós fazíamos uma janta, jantávamos na igreja e cada um ia para sua casa depois do culto. Quando de repente as pessoas que passavam começaram a ver aquele movimento e começaram a se aproximar. Começaram a se aproximar jovens, pessoas carentes, né? E o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo. A partir daí. E nós chegamos a mais de 130 pessoas em pouco tempo. Entendeu? Por quê? Mas porque da comida sim, mas é uma estratégia para que você ganhe as pessoas. Com relacionamento você ganha todo mundo. Você tem que trabalhar na necessidade das pessoas. Né? E além da necessidade espiritual, existe a necessidade social. A necessidade básica, que é comer. E muita gente está sem comida e a igreja tem. Né? Então, por que a gente não faz isso? Né? E a maioria daquelas pessoas, de fato, se converteram, tornaram-se cristãos. E deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que hoje é pastor. Conheço uma família, um casal abençoado com uma filhinha, que é pastor numa cidade em torno do DF. Fruto daquele movimento que nós fizemos ali. Né? Não precisamos fazer um estádio de futebol para eventos sociais, uma chácara. Não precisamos não fazer isso não. Né? Para que os jovens se aproximassem dali. Não. Nós atacamos a necessidade
primária das pessoas. E elas perceberam que era um bom negócio para elas. Então lá, onde o evangelho chega, liberta. Tem pessoas lá empregadas, tem pessoas lá que hoje são empresárias, tem pessoas lá formadas em vários cursos. Então, vamos olhar para o reino de Deus.